Já alguma vez pararam para pensar nisto? O tempo só anda para a frente. É uma coisa tão básica, tão óbvia, que normalmente nem questionamos. Mas sabem que mais? Esta simples observação esconde um dos maiores, se não o maior, mistério de toda a física. Por que é que não podemos simplesmente voltar atrás? Olhem, pensem nisto. Um ovo cai ao chão e parte-se. Fim da história, certo? Nunca, mas nunca, vemos os cacos a saltar, a juntarem-se e o ovo a voltar intacto para a nossa mão. No nosso mundo, a realidade é esta. O tempo é uma rua de sentido único. Mas, e aqui é que a coisa fica estranha. Para as leis fundamentais da física, aquelas que regem todo o universo, o tempo não tem uma direção preferida. É isto que é tão alucinante. De um lado, temos a nossa experiência de vida. O tempo é uma seta que não para. O café arrefece, nós envelhecemos, não há volta a dar. Mas do outro lado, temos as próprias leis da física, para as quais o tempo é, basicamente, uma autoestrada com dois sentidos. Um filme de planetas orbitar uma estrela, por exemplo, faria tanto sentido visto para a frente como para trás. Ninguém ia notar a diferença. Então, de onde é que vem esta seta do tempo que governa absolutamente tudo nas nossas vidas? Ok, vamos mesmo mergulhar nesta contradição. E isto não é um pormenor técnico, atenção. É um dos maiores quebra-cabeças da ciência moderna. E claro, como em qualquer bom mistério que se preze, temos um suspeito principal. O nome dele, entropia. Eu sei, parece uma palavra super complicada saída de um laboratório, mas a ideia por trás dela é surpreendentemente simples. Na verdade, é algo com que lidamos todos os santos dias. Pensem na entropia apenas como uma medida de confusão ou desordem. Por exemplo, a secretária de trabalho, se for deixada por sua conta, não se vai organizar sozinha, pois não, pelo contrário, fica cada vez mais desarrumada. Um castelo de areia na praia não se constrói sozinho com a brisa, ele desfaz-se com o vento. Esta tendência para a desordem não é uma coincidência, é uma regra fundamental do universo conhecida como a segunda lei da termodinâmica. E é esta lei que funciona como um motor invisível a dar ao tempo a sua direção. Ela dita uma marcha imparável para a desordem. E a melhor forma de percebermos isso é com uma analogia super simples. A lógica é esta. Um baralho de cartas novo está num estado de baixíssima entropia. Está perfeitamente ordenado. Só existe uma maneira de as cartas estarem assim, todas por ordem. Agora, pensem nisto. Existem milhões e milhões de maneiras de as cartas estarem desordenadas. Portanto, quando baralhamos, é estatisticamente, é praticamente impossível que elas voltem àquela ordem inicial perfeita. O universo está constantemente a baralhar-se a si mesmo, movendo-se para estados que são simplesmente mais prováveis, ou seja, mais desordenados. E é precisamente isto que nós percebemos como o tempo a andar para a frente. Mas, será que a história acaba aqui? Ok, parece que resolvemos o mistério. O tempo avança porque a desordem aumenta. Simples, certo? Pois só que esta resposta, na verdade, abre a porta a um mistério muito, mas muito mais profundo e fundamental. O verdadeiro enigma, a pergunta que realmente interessa, não é porque é que as coisas se desarrumam, é porque é que, para começar, elas estavam arrumadas. E quando aplicamos esta pergunta ao universo inteiro, aí tudo muda. Vamos pensar nisto com lógica. Se a entropia aumenta sempre à medida que avançamos no tempo, o que é que acontece se fizermos o contrário? Se rebobinarmos o grande filme do universo? Por necessidade, a entropia tem de diminuir. E se continuarmos a rebobinar e a rebobinar até o início de tudo, até ao Big Bang, chegamos a uma conclusão absolutamente impressionante. O universo tem de ter começado num estado de entropia incrivelmente baixa. Um estado de ordem extraordinária, super especial e estatisticamente tão, mas tão improvável que é quase impossível de imaginar. E para terem uma ideia da importância disto, o físico Hugh Price diz que esta descoberta, o facto de que o nosso universo começou neste estado super ordenado e altamente improvável, pode muito bem ser o facto mais importante e misterioso que alguma vez descobrimos sobre a nossa realidade. E agora, sim, chegamos ao clímax, a grande revelação que liga o simples ato de um ovo a partir-se ao nascimento de todo o cosmos. Porque, no fundo, o verdadeiro mistério nunca foi porque é que as coisas se desfazem, se partem, se desarrumam. O mistério é porque é que elas um dia começaram inteiras. Toda a nossa experiência do tempo, o fluxo constante, a ideia de passado e futuro, a irreversibilidade de tudo, é uma consequência direta deste único facto. O universo começou num estado incrivelmente especial e ordenado. Isto leva-nos a uma conclusão, de nos deixar de queixo caído.
A seta do tempo não é uma lei fundamental, como a gravidade, por exemplo. É uma consequência. Ela emerge, ela aparece, porque o universo começou num estado de baixa entropia e, desde então, tem vindo a relaxar para a desordem. O tempo, tal como o conhecemos, é uma espécie de memória do Big Bang. Então, mas como é que esta ideia cósmica nos afeta no dia-a-dia? Isto não é só teoria abstrata, muito pelo contrário. É a razão pela qual a realidade funciona, da maneira que funciona. Pensem bem nisto. Cada chávena de café que arrefece, cada memória que formamos na nossa cabeça, cada segundo que envelhecemos, tudo acontece pela mesmíssima razão fundamental. Tudo isto está ligado à condição inicial do nosso universo, há 13,8 mil milhões de anos. Nós somos, de certa forma, o resultado da longa, longa jornada do universo a afastar-se daquela sua perfeição inicial. E isto deixa-nos com um pensamento final para refletir. Se a passagem do tempo é, na sua essência, apenas o universo a desenrolar-se a partir de um estado inicial altamente improvável, então talvez cada momento que vivemos, cada pensamento que temos, cada ação que tomamos, seja, no fundo, apenas um eco do Big Bang a ressoar através das eras. É sem dúvida uma ideia em que vale a pena pensar.